Olha, eu acho que todo mundo já parou para pensar nisso, né? O que acontece depois que a gente morre? Para muita gente, a resposta é quase automática: uma alma imortal que segue a sua jornada. Mas e se uma das fontes mais antigas de sabedoria que a gente tem contasse uma história completamente diferente? Nessa análise, a gente vai mergulhar numa perspectiva das escrituras que pode, sério, mudar o jeito que pensamos sobre a nossa própria existência. É a pergunta de US$ 1 milhão, não é? A imagem de uma alma deixando o corpo é muito forte, está super enraizada na nossa cultura. Mas será que essa ideia sempre foi assim? Vamos investigar uma interpretação que sugere uma resposta bem diferente, uma que vem direto de textos muito antigos. Então a gente tem aqui, basicamente, duas visões de mundo batendo de frente. De um lado, o pensamento grego, né? Aquele popularizado por filósofos como Sócrates. Para eles, o corpo era tipo uma prisão temporária, e a morte era a grande libertação da alma imortal. Do outro lado, uma visão radicalmente oposta, a de que nós somos um todo unificado, e quando o corpo morre, bom, a pessoa inteira deixa de existir. É um confronto de ideias fascinante. Ok, vamos mergulhar na primeira grande ideia. A perspectiva que a gente está explorando aqui argumenta que essa noção de uma alma imortal, sabe? Uma parte de nós que sobrevive à morte, ela não viria das escrituras hebraicas originais. Na verdade, ela teria suas raízes lá no pensamento pagão. A fonte é bem direta sobre isso. Ideias teológicas que dividem a gente em corpo e alma, ou até em corpo, alma e espírito, são todas rejeitadas. E por quê? Porque, no fundo, todas elas partem da mesma premissa, a de que um pedacinho de nós continua vivo depois da morte. E essa é a ideia que essa perspectiva considera um erro fundamental. Certo. Então, se não somos um corpo com uma alma dentro, o que nós somos? A resposta, segundo essa interpretação, está numa fórmula bem simples, mais poderosa, que a gente encontra logo no comecinho do livro de Gênesis. Primeiro ingrediente, o corpo físico, a matéria. Gênesis descreve a humanidade sendo formada do pó da terra. Simples assim, direto ao ponto. Esse é o nosso componente material. O segundo ingrediente é o que a Bíblia chama de fôlego de vida, em hebraico, nishmat. É bom pensar nisso não como uma entidade, mas como uma força vital, sabe? A energia ou a centelha divina que anima o corpo que, sem ela, seria só matéria inerte. E aqui está a grande sacada dessa fórmula. Pó mais fôlego de vida não resulta num corpo com uma alma. O resultado é uma alma vivente. A alma não é algo que a gente tem, é o que a gente é quando esses dois elementos se unem. Isso muda completamente a perspectiva. Isso levanta uma questão bem interessante, não é mesmo? Se essa força vital nos anima, o que nos diferencia dos animais? Eles também não parecem ter esse mesmo sopro de vida? E por incrível que pareça, essa perspectiva, se baseando em passagens como essa de Eclesiastes, diz que sim, a força vital em si é a mesma. O texto afirma que humanos e animais compartilham o mesmo espírito, ou fôlego, e que o destino final de ambos, a morte, é o mesmo. Então, a diferença deve estar em outro lugar. Para deixar essa ideia bem clara, a fonte que a gente está analisando usa uma analogia brilhante. Pense nesse fôlego de vida universal como se fosse eletricidade. Pensa comigo. A eletricidade que liga uma TV e um ferro de passar é exatamente a mesma, mas os resultados são totalmente diferentes por causa dos aparelhos. Da mesma forma, o fôlego de vida de Deus, quando anima um corpo de animal, produz vida animal, mas quando anima um corpo humano, aí o resultado é vida humana, com toda a sua consciência, criatividade e complexidade. A fonte é a mesma, o resultado é diferente. Sabe, parte da confusão sobre esse assunto todo pode vir da própria palavra alma. Nas Escrituras, ela não tem um significado único, fixo. Na verdade, a flexibilidade dela é até surpreendente. A palavra original em hebraico para alma, nefesh, pode ser usada de várias formas. Pode significar simplesmente uma pessoa, como em 3.000 almas foram adicionadas. Pode ser um jeito de dizer eu mesmo, tipo, a minha alma está perturbada. E pode até descrever uma emoção intensa. O ponto principal é que, raramente, ela se refere a uma entidade espiritual separada do corpo. E isso nos leva à questão final, e talvez a mais importante. Se a alma não é imortal, se ela simplesmente deixa de existir na morte, então qual é a esperança? Segundo essa visão, a resposta não está na imortalidade, mas em algo totalmente diferente. Nessa perspectiva, a morte é o desmonte da alma vivente. A fórmula é invertida. O corpo volta ao pó de onde veio,
E o fôlego de vida, a energia, retorna à sua fonte, a Deus. A consciência simplesmente cessa, é como um sono profundo, sem sonhos. E aqui está a virada de chave fundamental na esperança. A esperança grega focava na alma, na sua imortalidade e libertação imediata. Mas a esperança apresentada aqui foca no corpo. A promessa não é de libertação, mas de uma futura reconstrução e reanimação da pessoa inteira por Deus. A fonte argumenta que essa esperança na ressurreição é muito antiga. O desejo de Jacó de ser enterrado com seus antepassados não seria só sentimentalismo. Seria uma declaração de fé de que, um dia, no futuro, ele seria ressuscitado junto com a sua família. Então, no fim das contas, tudo se resume a uma mudança fundamental de foco. Deixa de ser sobre uma suposta imortalidade que a alma já tem E passa a ser sobre a promessa divina da ressurreição do corpo. E a questão que fica no ar é, o que isso muda? O que muda quando a vida após a morte deixa de ser vista como uma continuação garantida e passa a ser entendida como um futuro milagre de recriação? Como isso afeta o jeito que a gente vê a nossa vida, a nossa morte e a nossa fé?